bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura, talvez um pouco nas sombras das narrativas bíblicas, né? Joás, o pai do juiz Gideão. Isso mesmo. Ele não é o protagonista, mas a história dele tem uns pontos bem fascinantes sobre fé, família e como as pessoas lidam com tempos assim, bem turbulentos, de mudança. A nossa conversa aqui vai se basear em parte num artigo teológico interessante do Diego Pereira do Nascimento, que foca justamente no Joás como pai desse guerreiro, o Gideão. O nosso objetivo é tentar entender um pouco melhor quem foi esse Joás, sabe? O contexto dele, as crenças que ele tinha no começo e, claro, aquele momento crucial com Gideão que, mudou tudo para Israel naquela época. Exato. Então vamos lá, vamos começar a desvendar isso aí. Para começar, quem era o Joás nesse cenário todo de Israel? O artigo ajuda a gente a situar ele. Sim, ele era da tribo de Manassés, né? Uma das tribos do norte, descendente de José, e mais especificamente do clã de Abiézer. E morava em Ofra. Não era rei, não era profeta famoso, mas parece que era um cidadão com terras, né? Isso sugere que ele tinha alguma influência ali na comunidade dele. Exato, e a época que o artigo sugere para a vida dele é bem interessante, ali por volta de 1200 a 1130 a.C. Nossa, bastante tempo atrás. Sim, e isso coloca ele como contemporâneo da juíza Débora. Então é bem provável que o Joás tenha visto, durante a vida dele, tanto a opressão dura dos cananeus... Sob o Jabim II e o Cícera, certo? Isso, essa mesma. E também depois o período de paz que veio com a vitória da Débora e do Baraque. A cidade dele, Ofra, ficava numa região mais montanhosa, perto da fronteira com Efraim. Um lugar que, como a gente vai ver, tinha suas complicações. E essa localização, essa época, leva a gente para um ponto-chave que o artigo destaca sobre o Joás. A religião dele no início. Ele não seguiu o Deus de Israel naquele momento, né? Não mesmo. O texto descreve ele como idólatra, adorador de Baal e Azerá. E não era escondido, né? Ele tinha um altar para Baal na propriedade dele, lá em Ofra. Exatamente. E esse altar, isso é interessante, não parece ser só uma coisa pessoal, sabe? O artigo sugere que isso pode indicar que o Joás tinha até um papel de liderança religiosa ali no local. Um líder local, então. Ou pelo menos um patrono importante dessa adoração. Isso tudo num período que o próprio livro de Juízes chama de apostasia, né? Um afastamento geral da fé em Yahweh, no Deus de Israel, principalmente depois que lideranças fortes como a de Débora já tinham passado. E por que essa adoração a Baal e a Será era tão forte? O que atraiu o pessoal? É uma ótima pergunta. O artigo não entra tão a fundo nisso, mas pelo contexto histórico a gente pode imaginar que essas divindades cananeias, tipo Baal, deus da tempestade e da fertilidade. E a Será, a consorte dele, ligada à natureza. Isso. Eram muito atraentes para sociedades que dependiam da agricultura, entende? Prometiam chuva, colheita boa, gado fértil, coisas essenciais para sobreviver. Claro. Para alguém como Joás, que tinha terras, a pressão para seguir os rituais que, pareciam garantir a prosperidade devia ser enorme. Com certeza. E a adoração envolvia aquelas práticas em lugares altos, queimar incenso, talvez danças, coisas que a lei de Moisés condenava, mas que refletiam essa busca por segurança num mundo muito incerto, né? Só que essa busca por segurança em outros deuses parece que não deu muito certo, né? Pelo menos não a longo prazo. A Bíblia, e o artigo também aponta isso, conecta esse afastamento de Deus com um período bem difícil para Israel. Sim, muito difícil. Foram 7 anos de opressão pesada dos midianitas. Midianitas, amalequitas... Aqueles povos do leste, né? Exato. Eram povos nômades, eles não queriam ocupar a terra permanentemente, mas faziam aquelas invasões anuais devastadoras, bem na época da colheita. Nossa, imagina o desespero. Trabalhar o ano todo e na hora de colher... Chegava aquela horda em camelos, roubava tudo, grão, gado, destruía o que não levava. Isso gerou muita pobreza, muito medo. O pessoal tinha que se esconder em caverna, em lugar fortificado nas montanhas. E o Joás, lá em Ofra, estava bem no meio disso tudo, com certeza.
O artigo até ressalta que a localização de Ofra, que talvez fosse boa em tempos de paz, porque perto de rotas comerciais, virava um problema nessas horas. exato, tornava a cidade um alvo fácil para essas invasões que vinham do leste e do sul. Os midianitas não só roubavam as colheitas, mas provavelmente atacavam as caravanas nessas rotas também. O Joás, como líder local, dono de terras, deve ter sentido um impacto feio na riqueza dele, na segurança da comunidade. Sem dúvida. E foi nesse cenário de desespero total que finalmente o povo de Israel, incluindo provavelmente a comunidade do Joás lá em Ofra, clamou a Deus por socorro. É o que Juízes relata. E a resposta de Deus para esse clamor não foi um exército pronto, né? Foi o chamado a uma pessoa, Gideão, o filho do Joás. Isso. E o nome Gideão, o artigo até comenta, significa algo como lenhador, aquele que corta com força, já meio que indicando que vinha pela frente, né? Pode ser, né? Uma premonição interessante. E a primeira tarefa que Deus dá para ele é, nossa, muito pessoal e desafiadora. Qual era mesmo? Deus manda o Gideão derrubar o altar de Baal, o altar do próprio pai dele, Joás, e cortar o poste de Acera, aquele poste de madeira que representava a deusa e ficava do lado. Caramba! E ainda usar a madeira desse poste para queimar o sacrifício para o Senhor num altar novo. Pensa no conflito interno. Era uma ordem de Deus, mas significava desafiar o pai, a comunidade toda, arriscar a própria vida. Total. O artigo até menciona que o Gideão fez isso de noite, né? Com a ajuda de uns 10 servos. Mostra o medo da reação, mas talvez também a profundidade desse conflito, né? Sem dúvida. Era um ato de fé, mas também de rebeldia contra toda a estrutura social e religiosa que o pai e os vizinhos mantinham. Ele estava literalmente destruindo os símbolos que, para eles, garantiam proteção, prosperidade. A tensão na manhã seguinte devia dar para cortar com faca. E o confronto veio rápido. De manhã, o pessoal da cidade vê o altar de Baal no chão, o poste de Acerá cortado. E descobrem logo que foi o Gideão. A reação é imediata. A multidão exige que o Joás entregue o filho para ser morto, por causa desse sacrilégio, né? É um momento de muita tensão. Exato. Todo mundo olhando para o Joás, o que ele ia fazer, o dono do altar profanado, o líder local que foi desafiado pelo próprio filho. A lógica seria ele ceder à pressão, né? Para manter a paz, a posição dele, talvez até por convicção. Mas aí, ele surpreende todo mundo. Em vez de condenar o Gideão, ele defende o filho, com firmeza. O artigo cita aquela passagem-chave, Juízes 6:31. O Joás confronta a multidão. É marcante, né? Ele fala algo tipo, vocês vão defender a causa de Baal, vão salvá-lo. Quem lutar por ele vai morrer antes do amanhecer, se Baal é Deus mesmo, que ele se defenda, já que derrubaram o altar dele. Uma virada total. Impressionante. Essa fala do Joás é o ponto de virada. Para ele e talvez para o Gideão também. O argumento dele é lógico, é retórico, é poderoso. Ele simplesmente expõe a impotência de Baal de um jeito que desarma a raiva da multidão. Tipo, se Baal não consegue nem defender o próprio altar, como vai defender a cidade? Exatamente. Como vai trazer chuva, colheita? A ação do Joás não só salva a vida do Gideão, mas, de certa forma, legitima o ato do filho e cala a oposição. O que será que motivou o Joás? Foi só amor de pai, aquele instinto de proteger o filho? Ou será que aquilo fez ele questionar as próprias crenças? O artigo sugere que muita gente vê aí uma possível mudança para o Joás. Olha, o texto da Bíblia não fala com todas as letras Joás se converteu, e o artigo é cuidadoso com isso. Mas a atitude dele é tão forte, tão significativa, que é difícil não ver ali, no mínimo, um reconhecimento público de que Baal tinha falhado. Talvez a coragem do filho, né? Vendo o filho agir com uma convicção que ele mesmo não tinha. Pode ser. Ou talvez simplesmente vendo o altar destruído e nada acontecendo com o Gideão, ele mesmo concluiu, opa, o poder não tá aqui. É bem significativo que depois disso Gideão ganha aquele apelido, Jerubaal. Que significa que Baal lute com ele ou adversário de Baal. Isso, um nome que celebra justamente esse confronto. Então, seja qual for a motivação interna do Joás, o ato público dele foi decisivo. E com essa proteção do pai garantida ali naquele momento tenso, o Gideão fica livre para assumir a liderança e ir para a próxima etapa,
libertar Israel dos midianitas. A história que vem depois é super conhecida, né? Do período dos juízes. Sim, e o artigo resume bem. Primeiro, Gideão junta um exército. Muita gente aparece, uns 32 mil homens. Mas aí Deus fala que é gente demais, para Israel não achar que venceu pela própria força. Aí vem a primeira peneira. Quem tá com medo pode ir embora. E 22 mil vão. Sobram 10 mil. Mas ainda era muito pro plano de Deus. Isso. E aí vem o famoso teste da água. Gideão leva os homens para beber água numa fonte. E Deus manda observar como eles bebem. A maioria se ajoelha, né? Pra beber direto. Mas um grupinho, só 300, pega a água com a mão e leva à boca. Ficam mais alertas, né? E Deus fala pro Gideão, é com esses 300 aí que eu vou salvar vocês e entregar os midianitas. Um critério que parece meio aleatório, mas que reforça a mensagem. A vitória vem de Deus, não do número de soldados. Exatamente, a teologia por trás é essa. E esses 300 protagonizam uma vitória incrível, meio guerra psicológica, né? Sim. De noite, eles cercam o acampamento inimigo, cada um com uma trombeta, um cântaro de barro vazio e uma tocha acesa dentro do cântaro. E no sinal combinado, todo mundo toca a trombeta, quebra o cântaro, aquele barulho, revela as tochas acesas e grita, a espada pelo Senhor e por Gideão. Imagina o pânico no acampamento midianita. O barulho, as luzes do nada, de todo lado. Pânico total. Eles acham que é um exército gigante atacando. Na confusão, começam a lutar entre si e fogem desesperados. Aí os israelitas perseguem e conseguem a vitória, que termina com a captura e execução dos reis midianitas, o Zeba e o Zalmuna. E voltando para o Joás, fica muito claro que aquela defesa dele lá em Ofra foi o que permitiu tudo isso acontecer. Se não fosse ele, a história do Gideão podia ter acabado ali. Precisamente. Aquele ato de coragem, ou talvez de pragmatismo, do Joás, teve um efeito cascata enorme. Ele não só salvou o Gideão, mas permitiu que Israel tivesse um libertador naquele momento de crise profunda. E o Gideão conseguiu restaurar a adoração a Deus, pelo menos enquanto viveu, né? Trouxe paz por 40 anos. Exato. E tem um detalhe trágico que o artigo menciona e que dá uma camada a mais. Parece que o Joás teve outros filhos, além do Gideão, mas eles foram mortos pelos midianitas, pelos Zeba e Zalmuna, antes disso tudo. Nossa, isso deve ter dado para o Gideão uma motivação ainda mais pessoal para perseguir esses reis até o fim. Com certeza. Dá um peso diferente àquela perseguição final. E sobre o fim da vida do Joás, o que a gente sabe? O artigo diz, baseado na Bíblia, que ele viveu bastante, morreu em idade avançada e foi enterrado lá na cidade dele, em Ofra. E o túmulo é significativo. É o mesmo onde o Gideão, o filho herói, também foi enterrado depois. Então ele fica lembrado como o pai do Gideão e talvez como essa figura que fez essa transição, né? Da idolatria para, no mínimo, uma postura que abriu o caminho para Deus agir através do filho. Isso. E o próprio nome Joás, o artigo comenta significado, né? Sim, achei interessante. O que significa mesmo? A etimologia hebraica de Yoash pode ser Yahweh Deu, presente de Deus, ou talvez ligada a Esh, fogo, tipo fogo de Deus. É um nome teofórico, que tem o nome de Deus nele. E aparecem outros personagens importantes, né? Reis de Judá, de Israel. Exato. Mostra que era um nome com peso, com significado, mesmo que o Joás, por um tempo, não tenha vivido de acordo com a aliança que esse nome poderia sugerir. Então, olhando para a história toda do Joás, o que fica? Ele parece uma figura bem complexa, né? Não é só o idólatra, nem o herói instantâneo. De jeito nenhum. É alguém que estava ali, imerso nas práticas comuns do tempo e lugar dele, mas que, num momento decisivo, confrontado pela atitude radical do filho, fez uma escolha que mudou tudo. Uma escolha que protegeu Gideão e, indiretamente, abriu a porta para a libertação do povo dele. Exatamente. A história dele lembra a gente que a Bíblia está cheia de gente comum em circunstâncias extraordinárias, né? E as escolhas delas, mesmo as que parecem secundárias, podem ter um impacto gigantesco. A possível mudança do Joás, ou pelo menos
A ação decisiva dele mostra como a fé ou a falta dela não é algo parado, estático. E como os laços de família podem se misturar de jeitos inesperados com as crenças, com as pressões da comunidade. Pois é, isso deixa a gente com uma reflexão interessante, que vai um pouco além do relato em si, mas que o material inspira. Qual seria? Fica a pergunta para a gente pensar: até que ponto as convicções mais fortes de uma pessoa, religiosas, políticas, culturais, o que for, podem ser abaladas ou até transformadas pelas ações, pelo exemplo, pela fé de quem está mais perto? Filhos, pais, amigos? Interessante. A história do Joás e do Gideão sugere que essa dinâmica entre gerações, entre pessoas próximas, pode ser um catalisador poderoso para a mudança. Pode desafiar o jeito como as coisas são e abrir caminho para novos entendimentos, novas direções na vida de uma pessoa e de uma comunidade inteira. Uma ótima reflexão sobre o poder das relações e das escolhas individuais no meio das grandes narrativas da história. E com isso, a gente conclui esta análise sobre Joás de Ofra, o pai por trás do herói Gideão.